Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Apocalipse, capítulo 3, versículo 22, que nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tema: o Espírito fala às igrejas. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 7, que traz por título o ministério de profeta. Ter ouvidos, irmãos, ou seja, ter condições de ouvir o Espírito Santo falar, conseguir compreender o que o Espírito Santo está falando com a igreja. Esta frase é dita no final de cada uma das cartas escritas às igrejas da Ásia. E isso nos diz respeito também, porque é exatamente isso que a Igreja de Cristo precisa ter. A Igreja de Cristo precisa ouvir o Espírito Santo. A Igreja de Cristo precisa entender o que o Espírito Santo está falando, porque ele está falando. Em alguns momentos ele está gritando nos ouvidos, mas infelizmente nem todo mundo tem um ouvido pronto para ouvir a voz do Espírito, para entender que é o Espírito Santo quem está falando. Por causa da religiosidade, por causa do mundanismo, por causa do envolvimento com as coisas deste mundo, as pessoas vão perdendo a sensibilidade de entender que é o Espírito Santo quem está falando. Em Hebreus capítulo 3, os versículos 7 e 8, o escritor diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureça o vosso coração. Ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos, infelizmente não é para todos, porque as pessoas, em sua maioria, não querem ouvi-la. Preferem dar ouvidos aos seus próprios sentimentos, preferem dar ouvidos ao que o mundo quer falar, ao que as pessoas querem dizer, mas não querem seguir, nem ouvir a voz do Espírito Santo. Mas para aqueles que querem ir morar no céu, aqueles que querem de fato gozar da promessa de Deus, a promessa que diz que nós estamos em uma caminhada rumo às mansões celestiais. A promessa que diz que existe um céu de glória nos aguardando e que é Ele, o Espírito Santo, quem nos levará até esse lugar. É o Espírito Santo quem nos tomará pelas mãos e nos levará até o encontro do Senhor Jesus. Ele estará nos esperando às portas dos céus e o Espírito Santo nos entregará diretamente a Ele. Só que quem são esses que ouvirão quando o Espírito Santo chamar para ir embora deste mundo? Aqueles que hoje ouvem quando o Espírito Santo fala com ele, quando o Espírito Santo lhe chama para orar, quando o Espírito Santo lhe impulsiona para louvar, quando o Espírito Santo lhe chama a atenção, lhe corrige, quando o Espírito Santo lhe orienta, quando o Espírito Santo lhe direciona a uma casa, a uma pessoa, para dizer para ela aquilo que ele deseja falar com ela. Ser sensível ao Espírito Santo é estar caminhando para os céus. Ser sensível ao Espírito Santo é estar em condições de ser arrebatado. É Ele quem nos chamará, irmãos. É Ele quem nos tomará pelas mãos. Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso estar em comunhão com Ele para isso acontecer. Porque se Ele não tem espaço para falar comigo no meu viver diário, como eu conseguirei ouvir quando Ele me chamar para subir às mansões celestiais? Se eu não consigo ouvi-lo, se eu não consigo me relacionar com Ele, estando aqui consciente, caminhando sobre este mundo,
como eu o ouvirei lá na sepultura? Depois que esse corpo desaparecer e se tornar pó, como eu o ouvirei quando ele chamar, quando ele nos convocar para subir às mansões celestiais? Portanto, sim, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Antes, faça como o menino Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós queremos ouvir a sua voz. E eu anseio pelo seu falar. Portanto, fala, Deus. O nosso Deus nos ama de tal maneira que Ele nos enviou o Espírito Santo para que nós não ficássemos sozinhos. Ele próprio disse, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu enviarei um outro Consolador, e Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Mas nós precisamos dar ouvidos a Ele, irmãos. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos ser guiados por Ele, porque é Ele quem fala com a Igreja de Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz.